Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando aqui mais um podcast A Hora da Ação, apresentado semanalmente por mim, o locutor Leonardo Lopes, aqui diretamente para a sua web rádio CBR. Posteriormente, nossos podcasts, assim que são transmitidos aqui para a nossa web rádio, são armazenados também no canal do YouTube A Hora da Ação. Faço aqui o convite que você curta, compartilhe, se inscreva também nesse canal e esteja acompanhando todos os nossos podcasts que são apresentados pela rádio CBR, ok? Um abraço e vamos dar início a mais esse podcast semanal com o tema autorresponsabilidade na sua parte 3. Bem, e hoje aqui nesse podcast, a parte 3 de autorresponsabilidade, vamos dar continuidade aos temas tratados nos dois últimos podcasts, que falamos do tema autorresponsabilidade. E o que significa autorresponsabilidade mesmo? Acredito que você já tenha entendido, pois nesses últimos dois podcasts tratamos de forma bem abrangente esse tema. Mas para que você consiga se localizar novamente aqui no tema de autorresponsabilidade, vou trazer uma frase simples e curta da importância da autorresponsabilidade em nossa vida. A frase é a seguinte, inclusive ali nos últimos podcasts: na tempestade, o pessimista reclama do vento, o otimista espera a tormenta passar e o responsável ajusta as velas. Essa frase tem autor desconhecido, mas está constando dentro do livro Autorresponsabilidade de Paulo Vieira. E a importância dessa frase significa o seguinte: nada mais é do que traduz o significado de autorresponsabilidade. Por quê? Autorresponsabilidade nada mais é, de forma simples e direta, como fazemos nossa vida, como orientamos nossa vida. É a força que faz com que eu, você, todos nós possamos ter o controle, assumir o controle da nossa vida propriamente dito. Sim, a autorresponsabilidade tem essa força, entre aspas, esse poder. É uma força que todos nós podemos ter. É um privilégio de todo ser humano. Pois como ser humanos e como filhos de Deus, todos os cristãos acreditam, como filhos de Deus, nós temos o livre-arbítrio. E se temos o livre-arbítrio para escolher o que podemos e devemos fazer de nossa vida, os nossos resultados, seja de qualquer área for, serão consequência de nossas atitudes. Então aí está a importância da autorresponsabilidade para todos, não somente para quem é cristão, para todos. Porque mesmo quem não é cristão, precisa entender que cada um segue e constrói a vida que deseja construir, independente da situação que esteja. No podcast anterior, demos alguns exemplos importantíssimos, como Nelson Mandela, que foi presidente africano, mas que viveu grande parte da sua vida numa prisão, preso, pois naquela época, no país em que vivia-se o regime do apartheid. Ele, por ser negro, havia sido preso pelas suas ideologias, pelos seus princípios, mas ali mesmo na prisão, ele construiu a sua mentalidade da forma como ele queria. Ele ali estudou tudo o que seria necessário para um dia ser presidente. Naquele mesmo local onde pessoas, diversos outros colegas que estavam ali presos, estavam se lamentando da vida, da situação em que se encontravam, ele naquele momento, todo aquele tempo, ele aproveitou para construir de fato seu futuro. Ali dentro, onde parecia que o futuro de todos seria a morte, ele estava ali estrategizando a sua vida, o seu futuro. Independente de ele estar fisicamente preso ou não, a sua mente estava liberta. E isso que foi o determinante, pois ele conseguiu revolucionar o seu país com a própria paz, com seus próprios princípios, com sua própria autorresponsabilidade. E conseguiu obter suas metas. Ali dentro ele criou suas metas, criou seus objetivos e conseguiu concretizá-los. Isso prova que muitos, independente da situação que estejam, podem conseguir sim os seus sonhos. Aliás, todos podem conseguir os seus sonhos.
Pois temos exemplos de muitos, não só Nelson Mandela, mas muitas pessoas que se encontravam em situações realmente muito terríveis e conseguiram alcançar sonhos aparentemente inalcançáveis. Então, se eles que se encontravam em situações completamente adversas, mas que totalmente impossível, conseguiram, quem dera nós, porque nós não conseguiremos? Acredito que eu e você esteja numa situação muito melhor que a de Nelson Mandela naquele momento. E se Nelson Mandela conseguiu, por que eu não conseguirei? Por que você não conseguirá? Trago aqui essa reflexão. E no podcast de hoje, como prometido na semana passada, espero que você tenha treinado e eu prometi que ia trazer aqui as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. O que significa isso? Significa como você vai pôr em prática a autorresponsabilidade na sua vida. Você até agora entendeu o que significa autorresponsabilidade e a sua importância. Mas agora vamos ver como aplicá-la em nossa vida, como pequenas atitudes diárias podem estar indo contra esse conceito. E por isso que talvez não estamos conseguindo aplicar a autorresponsabilidade na nossa vida. Então vamos entender as 6 principais leis, 6 leis importantíssimas para que a autorresponsabilidade esteja presente em nossa vida e, consequentemente, em nossos resultados. Então, vamos lá? Vamos começar aqui mais este podcast com as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. A primeira, vou ler aqui as 6 leis. A primeira significa, se é para criticar os outros, cale-se. Segunda lei, se é para reclamar, dê sugestão. Terceira, se é para buscar culpados, busque solução. Quarta, se é para fazer de vítima, faça-se de vencedor. Quinta, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E a sexta, se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Aqui você pode ter visto o impacto que essas 6 leis, e talvez até veja que muita gente está completamente equivocado e completamente construindo uma vida adversa a essas leis, adversas aos princípios da autorresponsabilidade. E por isso, aqui começamos a entender as consequências, o porquê os resultados negativos surgem. Pois bem, vamos aqui exemplificar cada uma dessas 6 leis, pois é muito importante para aplicarmos esse conceito em nossa vida. Essas 6 práticas linguísticas e comportamentais, transformadas em hábito diário, terão tantas mudanças na sua vida e as pessoas ao seu lado acabarão até percebendo que uma nova pessoa está surgindo. Você verá novas oportunidades e possibilidades que vão começar a bater sua porta. Coisas muito boas acontecerão sem explicação. Sim, se você começar a aplicar esses conceitos em sua vida. Então você perceberá que a mágica da autorresponsabilidade finalmente chegou até você. É simplesmente algo fenomenal, é simplesmente algo concreto e surreal ao mesmo tempo, mas perfeitamente alcançável. Vamos entender agora melhor cada uma das 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Lei número 1, repetindo, se é para criticar, cale-se. Vamos entender mais profundamente. No dicionário da língua portuguesa, criticar, o que significa criticar? Significa examinar com critério, notando a perfeição ou defeitos. Significa também dizer mal ou censurar algo ou alguém. Isso que significa criticar. Você sabia? Então, eu faço aqui um convite. Por favor, não venha a dizer que suas críticas são construtivas e que seu objetivo real é ajudar o outro. E, sinceramente, isso não existe. Isso nunca faz sentido algum. Se alguém critica o outro realmente pensando em ajudar, pense dessa seguinte forma. Como você se sente quando alguém olha para você e com aquele tom de quem sabe mais do que você sobre algum assunto diz assim: olha, vou fazer uma crítica construtiva, mas é para o seu bem. Perceba que quando alguém diz essas 2 palavras, simplesmente essas 2 palavras, é o suficiente para que normalmente o semblante dessa pessoa, de você no caso, caia. Nesse instante, olhar baixa, nesse momento, autoestima baixa, nesse momento, a pessoa se prepara para receber aquele ataque. Ou seja, já a negatividade da crítica começa a surtir já efeito. Então, a crítica não tem resultado positivo. De fato não tem resultado positivo. Entenda que se o foco e a intenção realmente fossem positivos, ele não faria uma crítica. Ninguém faria uma crítica. Ninguém pode fazer uma crítica com foco em ajudar. Por quê? Porque se eu quero ajudar de fato alguém, eu dou uma ideia. Sim.
me calo e dou uma ideia. Isso são as orientações desse livro aqui. São as orientações da autorresponsabilidade. A gente precisa focar a dizer algo que é certo e não o erro. Focar no acerto e não no defeito. Algo que coloque esse ouvinte, essa pessoa que nós estamos falando, para cima e não para baixo. E se agora você é daqueles que adoram criticar e analisar tudo e sempre continua achando que uma crítica é um mal necessário, agora te convido a experimentar que, em vez de fazer a crítica que você costuma fazer, dê uma sugestão, uma ideia. Você verá que os resultados obtidos serão muito maiores e as pessoas farão questão da sua companhia e de sua orientação. Algo que jamais vai acontecer com os que gostam de criticar. Lembre-se, é muito fácil criticar, é muito cômodo falar do cisco nos olhos dos outros. Porém, isso impede de vermos a trave dos nossos próprios olhos. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Perceba que quando você critica uma pessoa, você está focalizando completamente no problema. Espero que você esteja compreendendo agora o como é negativo uma crítica. Nossa mente subconsciente passa a ser responsabilidade pelos acontecimentos e de forma mágica, inconsciente, as decisões e atitudes se tornam mais acertadas e mais proativas, mais maduras e finalmente até mais produtivas. Então, vamos trocar a crítica simplesmente e ficar calado, simplesmente focar na solução. Focar em algo construtivo e não na crítica. A crítica, de fato, nunca será construtiva. Um feedback é construtivo, um alerta é construtivo, mas uma crítica propriamente dita não é. Então não confunda crítica com feedback. Não confunda. Vamos agora para a segunda lei da autorresponsabilidade. Se é para reclamar, dê sugestão. A definição da palavra reclamar, novamente, vamos ver no dicionário, é muito claro e não dá margem para outra interpretação. Perceba, reclamar é exigir para si, reivindicar. E em outra abordagem científica também significa queixar-se, protestar, lamuriar. Infelizmente existem pessoas faltando suas vidas à base de reclamações e cobranças desenfreadas, criando para si uma existência pobre e carente. Quantas pessoas dizem assim: o governo está ruim, minha família é horrível, minha situação financeira está péssima, o meu patrão é chato demais. Gente, quanta gente diz isso à nossa volta. Quantas pessoas constantemente estão dizendo isso? O trânsito é horrível, acordar cedo é terrível, trabalhar é cansativo. Gente, perceba quantas pessoas ao nosso redor dizem isso diariamente. E o quanto isso impacta de forma muito ruim em nossa vida. Quanto essas reclamações vêm penetrando em nossa vida e fazendo com que a gente olhe de uma abordagem muito negativa. Aí está, e podemos entender perfeitamente por que a depressão é o mal do século, é o mal desse século. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia estão focalizando muito mais os efeitos, estão focalizando muito mais as críticas. Então, outra vez, alerta. Fazer um alerta é uma coisa, fazer uma crítica é outra, completamente diferente. Dar sugestão é uma coisa, criticar é outra. Na Bíblia, inclusive para quem é cristão, existem muitos relatos do poder das palavras proferidas pelas pessoas. E mesmo assim, usando palavras de reclamação e lamúria como uma faca sem pegada, que quando mais tentam pegar para usar, mais se ferem. Isso é verdade. Quanto mais eu reclamo, pensando que vou solucionar algo, mais eu estou me ferindo. Quanto mais eu reclamo do governo, mais eu estou dizendo que sou dependente dele. Quanto mais eu reclamo de uma família, mais eu estou dizendo que eu não sei viver na minha família. Entenda, compreenda essa situação. Em Coríntios 10, versículos 10, diz assim: que não se lamentem e lamurem, como fazem alguns, pois estes foram destruídos pelas mãos de um anjo destruidor. Isso está na Bíblia para quem é cristão. A única coisa real que se consegue com a reclamação e lamentação é provocar a imperfeição, a incapacidade da outra pessoa, deixando claro que quem reclama é supostamente superior e mais capaz. Olha,
dentre dessas centenas de passagens bíblicas que falam sobre o perigo de se proferir palavras contaminadoras, está em Efésios 4, versículo 29, diz assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, contaminadora, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Veja bem, essa passagem, para quem cristão, recomenda falarmos apenas palavras que edifiquem, conforme a necessidade de quem ouve, e não para satisfazer o ego de quem fala. Certamente a característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade, é se eximir dos acontecimentos, é simplesmente olhar o que acontece consigo e ao seu redor como se não tivesse nenhum poder ou influência, é tirar o foco das coisas erradas e indesejadas de si e colocar nos outros ou nas circunstâncias, é se fartar na reclamação e se eximir da ação, é sentar e simplesmente observar o circo pegar fogo, entre aspas, em vez de concentrar seus esforços na solução. Ou agimos com nossa atenção e interesse na solução, ou reclamamos e colocamos nossa força e poder no problema. Tudo é questão de foco. Pessoas vitoriosas não perdem tempo reclamando e focando o problema. Seu precioso tempo é demandado na solução, focando as possibilidades e não as impossibilidades. E as consequências dessas serão impressionantes, serão determinantes para a vida de qualquer pessoa. Isso não quer dizer que pessoas equilibradas e autorresponsáveis não confrontem os outros com a verdade. Não significa acreditar em tudo e aceitar tudo que vem. Não significa isso, não significa não confrontar com a verdade, não mostrar a verdade para as pessoas, não significa mascarar mentiras, não significa apoiar defeitos em outras pessoas. E novamente ressalto aqui, para quem é cristão, na Bíblia Deus nunca julgou ninguém, mas porém Deus sempre confrontou com a verdade. Perceba isso, Jesus sempre confrontou com a verdade, mas nunca julgou ninguém. Perceba aí a diferença entre julgar e entre confrontar com a verdade. É fundamental para o sucesso dessas 6 leis que você possa confrontar as pessoas com a verdade e dizer-lhes sobre suas expectativas e o que de fato ela realizou, falando muito mais de fatos e dados do que simplesmente sentimentos. Muitas pessoas usam a reclamação como uma forma de chamar a atenção, nem que seja fazendo-se de vítima e praticando destruição. É exatamente isso. Quando a pessoa reclama, a pessoa se autodestrói a sua própria capacidade de guiar sua vida. As pessoas plenas, realizadas e realizadoras optam em olhar e se deter prioritariamente nos pontos fortes, pois sabem que palavras são sementes adubadas e quando nos detemos mais nos problemas e erros, são essas sementes que vão florescer. E quando nos detemos nas soluções e possibilidades, são essas também que irão florescer. E muitas vezes as possibilidades florescem tanto quanto os problemas. Ou seja, quando plantamos e observamos problemas, mais problemas irão surgir. Perceba que quanto mais pessoas reclamam da vida, mais problemas surgem. E quanto mais pessoas dizem que a vida está boa, quanto mais buscam soluções, mais soluções vão aparecendo. Não significa que dificuldades não irão surgir, dificuldades, desafios sim irão surgir para qualquer pessoa, mas o foco será determinante para a direção de uma vida. Porém, como tudo na vida, a qualidade das palavras que serão proferidas por você é uma opção. Se serão palavras de críticas e cobrança, ou se serão elogios e validação. Então, perceba que isso é seu livre arbítrio. Então, fale bem, fale com prudência. Pense muito bem antes de guiar sua vida sem saber para onde está guiando. Agora vamos para a lei número 3. Se é para buscar culpados, busque a solução. Com uma crítica, buscar culpados é uma maneira fácil e rápida de se responsabilizar pelo mundo em que vive, pelos acontecimentos, pelos fatos e resultados obtidos em sua vida e ao seu redor. É muito fácil olharmos para os erros dos outros, porém é mais difícil percebermos os nossos. A nível neural é um grande perigo, pois o hemisfério direito, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem que o resultado insatisfatório obtém for por uma culpa dos outros, cria o seguinte diálogo interno: por que mudar e fazer diferença se o resultado negativo obtido foi por culpa do outro? Dessa maneira, a pessoa continua a repetir os mesmos erros, sem, no entanto, aprender com eles. Afinal, se são os outros responsáveis por tudo, e isso está assim, por que deveria mudar? Os outros que mudem, não é verdade? Quando a gente fala, não tem como viver num mundo melhor, por quê? Porque o governo é assim, não tem como eu obter
uma melhor situação financeira porque o governo é cheio de impostos. Eu não tenho como viver tranquilo nessa cidade porque a segurança é terrível, assaltos são enormes e isso é sempre inseguro. Então não tem como eu viver me sentindo seguro numa cidade que não tem segurança. Isso é uma frase muito dita por aí, inclusive até nos telejornais, não é verdade? Mas quanto mais falamos isso, quanto mais acreditamos nisso, mais medo nós teremos. E mais inseguros e desprevenidos nós seremos. Porque perceba o seguinte: quando nós temos mais coragem, mais determinação, nós pensamos mais. O medo não nos domina. E quando o medo nos domina, de fato, nós não saberemos tomar as decisões corretas para nos precaver. Então, quanto mais medo nós temos, mais vulneráveis nós ficamos e não mais cautelosos nós ficamos. Quando a pessoa pensa, se eu tiver medo, eu vou estar mais seguro, eu vou estar mais me precavendo. Não, se eu tenho medo, eu estarei com receio. E se eu estou com receio, a minha capacidade de tomar atitude será inferior. Eu ficarei muito mais vulnerável, muito mais receoso. E qualquer coisa que chegar até mim, eu por dentro estarei trêmulo, por dentro estarei completamente desprotegido e coisas negativas surtirão mais impacto em nossa vida. Então vamos pensar o seguinte: quando a gente joga a culpa para os outros, o que acontece? O nosso cérebro pensa o seguinte: por que mudar se são os políticos que são corruptos? Por que mudar se o problema é meu professor que é ruim? Por que mudar se o problema é minha esposa que é crítica e reclama de tudo? Por que mudar se o problema é minha equipe que é desmotivada e não corre atrás das vendas? Por que mudar se o juiz é corrupto e meu time sempre perde? Veja essas perguntas em determinadas áreas. A primeira, aos políticos e a nossa vida em sociedade. A segunda, nas escolas, nas faculdades, quando acreditamos que o professor é ruim, aí jogamos a culpa para ele de não estarmos entendendo certos conteúdos e não estamos obtendo o sucesso desejado. Jogamos a culpa no professor, no colega, na instituição, enfim. Outra forma em que a autorresponsabilidade, sem termos esse conceito, é completamente determinante e horrível nos resultados para a nossa vida. Por que mudar se minha esposa é crítica e reclama de tudo? E essa é uma frase que muitas pessoas que não têm sucesso no casamento constantemente dizem. E constantemente o casamento piora. Isso é nítido. Por que mudar se o juiz é corrupto e meu time sempre perde? Pessoas, jogadores que pensam assim estarão sempre constantemente perdendo. Veja que times vencedores não costumam ficar focando no juiz, mas sempre focam neles, nas suas atitudes, em como podem melhorar, em como podem criar estratégias, e não estão preocupados se o juiz é corrupto ou não, mas em como fazer um jogo em que não tenha abertura para que haja, inclusive, até um roubo de jogo. Como construir um jogo completamente aberto, completamente visível ao público. Então, a solução está em como ele joga e não no juiz, nesse caso. Enquanto você não abolir essas justificativas intelectuais de sua vida, nada vai mudar. Isso aí acontece em qualquer tipo de relações, inclusive de vendas, inclusive em empresas, em qualquer área de nossa vida, casamento. Perceba aqui que essas perguntas negativas impactam em qualquer área de nossa vida, e com certeza você já ouviu várias frases parecidas com essas, diversas, milhares de frases como essa, que a pessoa foge da autorresponsabilidade e joga completamente a culpa para outras pessoas, sempre acreditando que o resultado negativo vem porque outras pessoas estão agindo de forma errada e não tomam o rumo de sua vida. Então, eu te oriento o seguinte: não busque culpados, busque a solução e aliados, parceiros de uma aprendizagem eterna. Busque isso, busque aprender, busque relacionamentos com pessoas que querem chegar aos seus objetivos. Porque se você pretende estar numa área de sucesso, você se relaciona com pessoas negativas, pessoas que constantemente te alertam de forma negativa e estão sempre acreditando no pior que possa acontecer, você nunca terá aquela força, aquela energia para de fato pôr em prática aquilo que você deseja. Se suas atitudes, suas visões estão sempre sendo entesouradas, cortadas por outras pessoas que estão ao seu redor, não tente mudar a mente dessas pessoas. Se você fala algo é bom, você acredita que algo é bom, você já testou e viu que algo é bom, mas outras pessoas não acreditam que algo é bom, o que você precisa fazer? Sinceramente, você pode até continuar orientando, mostrando a verdade. Sim, mostre a verdade, mas de fato não fique chateado por pessoas não estarem mudando
suas atitudes. Não tente mudar a atitude das pessoas, mas sim pratique aquilo que você deseja. Mude a sua própria atitude, bote em prática, independente do que os meios estão favorecendo. Mas lute para criar os seus próprios meios. Então agora vamos para a lei número 4. Se for para se fazer vítima, faça-se vencedor. Isso tem completa relação com isso. Fazer que os meios não se tornem limitantes. Que independente da situação que você viva, os seus sonhos, os seus objetivos possam ser construídos. Muitas pessoas possuem um terrível hábito de se fazerem de vítima, seja criticando e reclamando ou colocando-se em situação de inferioridade e sofrimento. Perceba quantas vezes, novamente, essas perguntas fazem isso com a pessoa, fazem a pessoa se sentir inferior, e muitas vezes outras também, porque nessas frases geralmente se englobam milhares de pessoas. Quando alguém diz assim: eu não posso ser feliz porque o governo não dá possibilidades disso, eu estou dizendo que assim como eu, milhares de pessoas também não podem. Se eu estou dizendo eu não consigo ter um negócio rentável porque o governo é cheio de impostos, eu estou dizendo e alertando para outras pessoas que também elas não poderão, porque encontram-se na mesma situação que eu. Então, quando eu digo algo, um grupo de pessoas é afetado também. Porque perceba que eu apenas como indivíduo, não sou um indivíduo sim único, mas há pessoas em situações parecidas que vão se identificar com a minha situação e tomar aquilo para a sua vida. Porém, se eu digo assim, eu posso nessa situação conquistar isso, outras pessoas em situações parecidas com a minha vão tomar para si e dizer: eu também posso conquistar isso porque eu estou numa situação semelhante a dele. Se ele pode, eu também posso. Então aqui está a importância de você colocar como espelho para a sua vida pessoas em situações parecidas e que conseguiram resultados. Não imitá-las, não é imitá-las, mas identificar o como elas obteram solução estando naquelas situações parecidas que a sua, e buscar também encontrar essas aberturas, abrir também essas portas. Por exemplo, quem está preso e deseja ter saído da sua vida, definitivamente quer construir uma nova vida, pode se assemelhar e pode buscar entender como Nelson Mandela conseguiu construir uma porta aberta estando ali na prisão. E assim vai continuadamente. Uma situação que eu me encontro, preciso me assemelhar com outra pessoa que se encontra nessa situação e que encontrou um resultado, e não me assemelhar e buscar conforto em uma pessoa que diga: eu te entendo, cara, eu estou nessa situação também, eu sei o quanto é complicado, eu vivo nessa situação, eu também não consigo ter solução, e encontrar uma roda de amigos que se lamentam. Isso é deprimente completamente. Perceba que quando nos encontramos com pessoas que estão na mesma situação e que não encontraram solução, e assim nos entendemos, nos sentimos afinidade por essas pessoas, o que acontece? Simplesmente ficaremos mais presos à situação e só comentando desgraças um para o outro. Agora faço aqui um exemplo um pouco cômico, mas que existe. É uma associação chamada Associação de Cornos. Aqui no Brasil existe esse absurdo, existe. E certos e seletos grupos que se assumem, entre aspas, cornos, né? Desculpa a expressão dessa palavra, mas essa é a realidade. E se ajuntam e compartilham seus sofrimentos. E o que acontece? Essas pessoas estão assumindo para si suas condições e não querendo sair daquela situação. De fato, se elas continuarem naquela associação, elas continuarão se assumindo cornos para o resto da vida e querendo ser cornos para o resto da vida. Diferente de uma associação de alcoólatras, pois ali não estão para beber juntas, ali estão para encontrar uma solução juntas. E quando estão buscando uma solução juntas, elas estão compartilhando resultados positivos e não resultados negativos. Diferente de uma pessoa alcoólatra for buscar satisfação e solução com outros grupos que bebem também para encontrar conforto. Eu te entendo, meu cara, eu também bebo para vencer meus medos, para vencer minhas tristezas, e ali encontram conforto, entre aspas, e estarão sempre se colocando cada vez mais para baixo, cada vez mais escravos daquela situação e não se libertando. Quem pensa que encontra conforto com um grupo de pessoas que vivem na mesma situação sem buscar sair dela, estão constantemente se afundando cada vez
mais e cada vez mais os resultados negativos das outras pessoas estarão vindo para mim, e os meus resultados negativos também para essas pessoas. Mas quando eu busco uma solução, encontro pessoas que estão buscando também esses caminhos de solução, eu irei compartilhar meus resultados positivos e as outras pessoas irão compartilhar também seus resultados positivos. É aí está a importância de um network, de um ciclo de relacionamentos positivo. Isso também foi falado no podcast anterior. Então vamos agora aqui para continuar essa lei número 4, que não se fazer de vítima, e sim de vencedor. Sim, é muito importante esse conceito para a nossa vida. Se de fato você quer chamar atenção, ser querido, amado, admirado, viva como um vencedor, haja como um vencedor, fale como um vencedor, que da sua busca saiam da sua boca e das suas buscas diárias estejam sempre constantemente a palavras e atitudes de vida e construção. Ninguém consegue a atenção e o caminho e o carinho de outras pessoas por um longo período falando de seus sofrimentos e angústias, a não ser que esta outra pessoa também seja cometida do mesmo mal, a auto-vitimação. Aí serão duas pessoas debilitadas emocionalmente servindo de muleta uma para a outra. É essa a verdade. Essa é a verdade. Quando encontramos pessoas na mesma situação que a nossa, que também se lamentam e não buscam solução, nós seremos muleta para outras pessoas e as outras pessoas serão muletas também para nós, para a nossa vida. E nunca sairemos daquela situação. Agora vamos partir para a lei número 5. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. O erro é parte integrante do processo de aprendizagem. Se não houver erro, não haverá aprendizado. Muitas pessoas já debilitadas emocionalmente e acostumadas a ser criticadas e até mesmo humilhadas, ao errar, já estão programadas inconscientemente para negar e fugir de seus erros, evitando tanto quanto possível reconhecê-los, evitando olhar para si e assim, evitando se sentir mais uma vez diminuídas e invalidadas. Quantas pessoas fogem de reconhecer seu erro porque quando reconhecem os erros se sentem inferiores? Mas precisamos entender que erros fazem parte do processo de aprendizado e de forma completamente verdadeira. Preciso dar aqui um exemplo importante para nós como empreendedores, para qualquer tipo de empreendedor. Empreendedor não é somente construir um negócio. Perceba que empreendedor não é somente um negócio físico, pode ser um negócio online, inclusive não só negócios físicos e online, mas também empreender a nossa própria vida. O empreendedorismo, o conceito de empreendedorismo está em si em construir aquilo que desejamos, aquilo que nós visualizamos e temos missão de alcançá-lo. É construir uma visão, uma missão e visão, não somente para uma empresa, mas para a nossa vida. Então o empreender está contido em todas as áreas. Sim, isso que é o mais fabuloso do empreendedorismo. Eu particularmente sou apaixonado pelo empreendedorismo, porque acredito que não apenas os negócios precisam de pessoas empreendedoras, mas a nossa própria vida precisa de pessoas empreendedoras. Eu particularmente defendo e sou apaixonado pelo empreendedorismo pessoal e também o dos negócios, claro. Amo o empreendedorismo em negócios, mas amo também o empreendedorismo na própria vida. Então, vamos perceber aqui o seguinte: essas pessoas, para se livrar desse terrível hábito, será preciso adquirir uma nova crença. Não existem erros, apenas resultados. Precisamos focar nisso. Repito, não existem erros, apenas resultados. Pessoas de sucesso trazem esse pressuposto da PNL, Programação Neurolinguística, arraizado em sua vida, em suas atitudes. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam de fato que tudo de ruim que lhes acontece não são erros, muito menos fracassos. São efeitos, simplesmente resultados. Resultados. E conforme Paulo Vieira diz, cada um tem a vida que merece. Cada um constrói a vida que deseja. E que desta maneira podem aprender com eles, com esses erros. E para não colher os mesmos resultados, basta fazer erros diferentes da próxima vez. Outra fase importante, que repito muitas vezes: se eu quero resultados diferentes, eu preciso agir diferente. É uma hipocrisia tremenda eu continuar no meu próprio trabalho, na minha própria atitude, seja em que área for, inclusive a área pessoal, eu continuar tendo as mesmas atitudes e querer resultados diferentes. Isso é hipocrisia. Isso é autossabotagem. É fazer algo
sabe que não terá resultado algum. Ou seja, já Einstein dizia isso: loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Todas as pessoas alcançam algum tipo de resultado. Isso, qualquer tipo de área. Todas as pessoas estão constantemente obtendo resultados, não fracassos. Se estou gordo, não preciso entender como frustrante o fracasso. Posso entender como resultado da minha maneira de viver e me alimentar. Se eu quero outro resultado, basta mudar, encontrar outra maneira de me ver, viver e me alimentar. Se as vendas deste mês não estão satisfatórias, isso não precisa ser encarado como derrota. Pois se assim for, você ficará debilitado, desmotivado e provavelmente será ainda pior no mês seguinte. Você pode encarar os resultados fracos como um aprendizado, uma maneira de como não agir em relação às suas vendas. Se você não prospectou, mude, prospecte novos clientes. Se você não usou técnicas de vendas, use-as. E sua fisiologia corporal não foi atraente nessas últimas, leve os ombros, crie um belo sorriso no rosto, enfim, aprenda com tudo e com todos, e a partir do resultado obtido, mude a si mesmo na busca de novos e melhores resultados. Esse conceito, perceba aqui que está desde lá da escola. Quando um resultado não vai bem, resultado no estudo, não posso, sinceramente, achar que sou inferior ou achar que não teria um resultado maior, mas sim buscar um resultado maior na próxima. E quem faz isso constantemente terá resultados cada vez maiores. Quem busca um resultado maior a cada mês, a cada atitude que faz, inclusive desde o colégio, desde a faculdade, qualquer tipo de ação na sua vida, cada vez busca melhorar, cada vez busca aprender com os erros anteriores, cada vez mais terá resultados maiores. Não significa que de repente pode acontecer um incidente e ocorrer resultados negativos. Pode acontecer. Sim, tem coisas que nós não temos o controle. Definitivamente, há situações que nós não temos o controle. Mas como nós nos portamos mediante aquelas atitudes, sim, esse é de total nosso controle. Como já falei em outros podcasts, repito aqui. O como nos posicionamos mediante resultados é de total nosso controle. Agora vamos para a última e sexta lei. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Essa lei faz ligação à primeira lei. Quando alguém nos ofende, a reação normal da maioria das pessoas é se magoar e entender a ofensa como algo pessoal e direto. Quando alguém nos tranca no trânsito, o mais comum é xingar, reclamar e até mandar sinais imorais, agressivos e obscenos, entendendo a trancada como algo proposital e pessoal, algo que o suposto barbeiro fez diretamente contra a nossa pessoa. Essa maneira de levar a vida é muito pesada e nada produtiva. Perceba que isso não leva a nada, inclusive pode levar a acidentes, sim, pode levar a terríveis resultados. É como dar força e poder a alguém que não deveria ter força nem poder sobre sua vida. É deixar um desconhecido mandar nos seus sentimentos e emoções. Perceba quando alguém te xinga, e esse xingamento foi proferido para outra pessoa e chegou até você. Mas o que você vai fazer sobre esse xingamento depende exclusivamente de você. Se você vai ser ofendido, ou seja, aceitar o efeito daquele xingamento daquela outra pessoa. Porque sim, uma pessoa quando xinga a outra tem o objetivo de destruir aquela pessoa. E se você aceita essa destruição para você, você de fato está dando poder à destruição na sua vida. Você de fato não está sendo forte. Se você rebate, você não está sendo forte, você está sendo fraco. Você está mostrando que o teu colete não foi suficiente, do que sua segurança pessoal, do que seus sentimentos foram abalados pelo aquele xingamento. Você está mostrando que você não é seguro, não é autorresponsável, que coisas que vêm de fora estarão te atacando e provocando efeitos negativos. Mas se você se mantém forte, firme, estruturalmente e constantemente busca estruturar essa fisiologia, essa mentalidade de autorresponsável, que você controla seus sentimentos e não mais ninguém, o que vier será altamente barrado, será completamente ignorado. O que vier de negativo, você perceba, o que vem de negativo para a sua vida, você tem o poder de aceitar ou negar na sua vida. Isso por completo. O que vem de negativos em cima de você, você tem a possibilidade de aceitar ou de repelir. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E é isso que a autorresponsabilidade capacita. Eu e você te conseguimos ser. Porque isso não é fácil. De fato, não
irei dizer, é fácil manter uma postura firme mediante xingamentos, mediante insultos, mediante críticas. Não é fácil, não é fácil. Mas é o que a autorresponsabilidade e a prática da autorresponsabilidade poderá fazer que essa capacidade surja em nós. Sim, essa capacidade de completamente construirmos uma barreira e permitimos apenas aquilo que nós quisermos em nossa vida entrar. Perceba que seu diálogo interno é mais ou menos assim: que barbeiragem aquela pessoa fez podia até causar um acidente. Já uma pessoa com um nível baixo de responsabilidade diria o melhor, gritaria mais ou menos assim: ei, seu irresponsável, tá querendo me matar, seu cretino, seu imbecil. Comprou carteira aonde? São essas pessoas que dizem que não tem autorresponsabilidade, dizem sempre isso, estão sempre xingando os outros. E não apenas vendo o acidente que poderia acontecer, mas jogando perguntas ofensivas, xingando a outra pessoa, rebatendo. E dali estaria completamente irritado e zangado, tendo suas próximas horas influenciadas negativamente por aquela pessoa que cometeu uma barbeiragem. Se agredir verbalmente funcionasse, de fato, não teríamos mais barbeiros no trânsito, concorda comigo? Se xingar o outro tivesse resultados, conversas e brigas seriam solucionadas com xingamentos. Mas eu desafio você a encontrar alguma conversa, alguma briga que tenha sido solucionada por um xingamento. E te fazer esse seguinte questionamento: por que ainda se xinga uma pessoa em uma discussão? De fato chega a algum resultado? Esse é o meu questionamento aqui para você. Então, em vez de julgar e condenar as pessoas ao seu redor, tente julgar e compreender as atitudes delas, não as pessoas. E assim compreender que as pessoas que cometem barbeiragem podem ser pessoas maravilhosas, e que pessoas nos magoam podem ser nossos melhores aliados, que pessoas que não são tão verdadeiras conosco podem ser nossos protetores, e que se cada um de nós, em vez de procurar erros e falhas nos outros, procurasse em si, certamente o mundo seria muito melhor, com menos barbeiros, com menos ofensa e com mais verdade. Então entenda que a pessoa que xingou pode ser sim uma boa pessoa. Então julgue o erro dela e não a pessoa. Entenda aí a diferença. Entenda aí o princípio, inclusive cristão. Jesus sempre não aceitava atitudes erradas, mas aceitava sim os pecadores, aceitava sim as pessoas que tiveram aquelas atitudes negativas, mas de forma alguma aceitava essas atitudes negativas. E nunca repetia tais atitudes, nunca reivindicava, repetindo as mesmas atitudes negativas das pessoas, inclusive até na morte. Para quem é cristão sabe que na sua morte sofreu muito, mas em momento algum está escrito que ele xingou alguém, em momento algum está dizendo que ele de certa forma se vingou com alguém. Não, em momento nenhum. Todos nós cristãos sabemos muito bem disso, porém praticamos muitas vezes o reverso disso. Então te convido a fazer aqui essa reflexão, uma reflexão sim pesada, uma reflexão sim forte, mas puramente verdade, e você e eu sabemos que é verdade. Na verdade, nós acredito que até já acreditamos nisso, sabemos que isso sinceramente é verdade, mas nós não queremos pôr em prática, ou achamos muito difícil pôr em prática. Por isso está aí a importância de entendermos essas 6 leis e constantemente estarmos analisando e lutando para pôr em prática essas 6 leis da autorresponsabilidade. Como diz nas Sagradas Escrituras: com a mesma moeda que julgais serás julgado. Ou ainda outra passagem que diz: só Deus pode julgar os vivos e os mortos. A nós compete julgar as atitudes e ações, e de preferência começando por julgar as nossas próprias atitudes. Entenda, agora estarei finalizando aqui mais esse podcast. Espero que essas 6 leis tenham proporcionado resultados positivos em sua vida. Irei aqui terminar com uma frase seguinte, uma frase do Barão de Itamaré, uma frase importante e interessante que fica aqui como um questionamento. Deixar aqui aberta para você essa frase: sábio é o homem que chega a ter consciência da sua ignorância. Entenda, reflita essa frase. Vou repetir novamente: sábio é o homem que chega a ter consciência da sua ignorância. Ou seja, aqui lembro e faço uma conexão com aquela frase de Sócrates antigamente: só sei que nada sei. O que significa isso? Só poderei obter algum conhecimento quando
eu dizer para mim mesmo quando eu souber que eu não sei. Ou seja, eu só estarei aberto a melhorar meus conhecimentos quando eu aceitar que eu não sei determinado assunto. Quando eu aceitar que eu posso melhorar. Quando eu aceitar que eu não sei. De fato, só estamos abertos a aprender algo quando aceitamos que não sabemos. Só podemos melhorar de vida, melhorar de conhecimentos, quando aceitamos que precisamos de ajuda. Quando aceitamos que precisamos buscar conhecimento. Buscar conhecimento não é buscar opiniões. Buscar conhecimentos não é buscar, talvez, não é buscar incertezas. Buscar conhecimentos é buscar caminhos que vão levar para o sucesso. É buscar caminhos concretos e reais que vão encaminhar para o determinado objetivo que desejo em minha vida, em qualquer área da minha vida. E isso reflete na área intelectual, na área pessoal, na área emocional, na área conjugal, na área de parentes, na área de filhos, em qualquer área da nossa vida, em qualquer relação pessoal e profissional. Aí está a importância de saber que não sabemos determinado assunto e buscar saber esse assunto. Aí está a importância dos coaches. O coach nada mais é fazer essa direção, fazer essa orientação. E só busca coach quem de fato está ciente que precisa melhorar algo em sua vida. Só busca um mundo do coach algo e alguém, na verdade, que sabe que algo na sua vida precisa ser melhorado. Só vai melhorar sua vida financeira quem de fato saber que não sabe cuidar das suas finanças. Digo aqui algo sério e firme para você. Só fica abundante financeiramente aquela pessoa que aceita que não sabe lidar com suas finanças. Só ficará abundante aquela pessoa que aceitar essa verdade para a sua vida. Aceitar que não está feliz, que não está sabendo direcionar bem sua vida financeira. É a mesma em qualquer área da sua vida. Só construirá uma vida emocionalmente bem quem aceitar que o seu emocional não está bem. Quem aceitar que as emoções, os pensamentos não estão corretos. Quem aceitar conhecer novas oportunidades de mudança. Quem se abrir a sua mente para conhecer realmente os resultados que está tendo e buscar resultados melhores. Entenda aqui, agora vou repetir novamente os 6 leis da conquista da autorresponsabilidade para que fique bem lembrado em nossa mente, porque isso é muito importante. A primeira, nós já explicamos cada uma delas e agora vou finalizar aqui repetindo cada uma dessas leis. A primeira, se é para criticar os outros, cale-se, ou seja, busque a solução, busque algo positivo e encontrar a solução para aqueles erros, para aqueles pontos que achamos que é negativos. Se for para reclamar, dê sugestão, exatamente isso. A segunda lei, busque a solução. Completamente se perceba agora que essas leis estão interligadas entre elas e que só é possível aplicar a autorresponsabilidade aplicando essas 6 leis. A terceira, se é para buscar culpados, busque a solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor, ou seja, não culpe as circunstâncias, culpe suas atitudes e busque suas atitudes corretas, busque melhorar suas atitudes. Agora, quinta, se é para buscar seus erros, aprenda com eles, ou seja, não se desanime com seus erros, isso é perfeitamente aceitável, erros ocorrem e sempre vão ocorrer. Entenda, repito novamente, o erro faz parte de qualquer aprendizado. Quem estiver aprendendo qualquer conteúdo que seja até mesmo intelectual, ou seja, numa escola, numa faculdade, e não aceitar erros, não aceitar que erre, essa pessoa nunca irá acertar. Se ela não aceita um erro que ela tenha, ela nunca conseguirá saber aquele conteúdo, porque ela, no primeiro erro, que é fato, irá acontecer, se ela não aceitar que isso é natural, ela nunca chegará ao conhecimento pleno daquele assunto. Ela nunca chegará a melhorar, mesmo que não chegue ao conhecimento pleno de todos os assuntos que a pessoa estuda, mas não chegará a ter o conhecimento desejado se ela não entender que os erros vão e fazerão parte, mas que erros estão ali para ser um degrau para continuar para o próximo degrau do aprendizado. Então erros fazem parte, são parte importantíssima de nosso e qualquer tipo de aprendizado, qualquer tipo, ressalto, não só aprendizado intelectual,
mas qualquer tipo de aprendizado. Ou seja, erros familiares são sim também motivos para acertos familiares. E aí está a chave. Entender que muitos erros poderão conter a solução embutida ali dentro. Que é dentro dos erros que tem a solução. Perceba como é libertador essa verdade. Nos erros, repito aqui para você, nos erros podemos encontrar a solução. Nos erros podemos encontrar a solução. Essa é uma verdade muito libertadora. Se percebermos isso, que nos erros podemos encontrar a solução, muitas coisas irão começar a mudar em nossa vida. E é na verdade isso que pessoas que têm sucesso fazem. Isso não é de um dia para o outro, não. Isso leva tempo. E para cada tipo de situação, um tempo diferente. Para cada tipo de pessoa, um tempo diferente. Então, não podemos nos cobrar o seguinte termo de dizer: tal pessoa saiu dessa situação em tanto tempo e eu ainda não saí. Não se cobra isso assim nesse tempo. Mas sim aplicar o que você pode fazer para sair daquela situação e entender que esteja sempre continuadamente caminhando para o objetivo. Se você caminha para o objetivo, você de fato vai chegar lá no seu tempo. Claro, não busque andar devagar, não é isso. Busque pressa. Não busque fazer de qualquer forma, mas busque pressa, busque velocidade. Não a pressa negativa, mas busque a velocidade. Não busque ser demorado, não busque andar lentamente para chegar a esse resultado, mas busque no seu tempo, busque na sua velocidade, sim. Agora, a sexta, repetindo, se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Busque saber como se portar de maneira melhor na próxima vez. Aquele famoso ditado, um ditado positivo nesse caso: se já foi, não tem como ter saída. Realmente não tem como ter saída. O que já derramou, não é verdade? Mas complemento esse ditado, pois está incompleto, porque o que já derramou não simplesmente já derramou e acabou, não. É daquele derramamento, é daquele resultado negativo que eu posso fazer um resultado positivo. É daquele aprendizado que posso fazer um resultado e um aprendizado novo e completamente revolucionário e determinante. Sim, é de resultados negativos que podemos construir resultados positivos. Isso, certamente, você deve ter visto muitas pessoas que em resultados negativos chegaram a tal ponto, no fundo do poço, né? A maioria das pessoas, inclusive, é no fundo do poço, que decidem construir resultados abundantes. E, de fato, do fundo do poço se erguem e do fundo do poço constroem uma vida abundante. Perceba que grandes pessoas abundantes financeiramente e em todas as áreas da sua vida, muitas vezes estiveram no fundo do poço. E foi quando chegaram nesse fundo do poço que começaram a construir sua vida abundante de hoje. Perceba isso. Isso é libertador, impressionante, não? Se entendermos esse conceito. Então, aqui irei finalizar esse podcast com o número 3, na verdade, né? A nossa terceira sequência de autorresponsabilidade. Então, acredito que neste último podcast do tema autorresponsabilidade, estarei agora nos próximos podcasts abordando temas relacionados à autorresponsabilidade, mas não em si diretamente à autorresponsabilidade, mas em conceitos, em atitudes, em posturas que irei abordar nos próximos podcasts. Mas a autorresponsabilidade, acredito que nesses podcasts ficou bem claro e bem nítido. Então, convido você a revisar todos esses podcasts. Qualquer dúvida, pode comentar. Pode, inclusive, comentar no YouTube, que esse podcast estará posteriormente no canal do YouTube. Se você já está ouvindo através do YouTube, então pode deixar o seu comentário aí. Se você está ouvindo através da nossa web rádio CBR, inclusive você pode entrar em contato através do nosso site, através do nosso Facebook e fazer suas perguntas, suas sugestões, qualquer coisa que você deseje, qualquer opinião com certeza, qualquer até mesmo ponto que você esteja discordando. Nós estamos abertos a feedbacks, a completamente feedbacks. Só peço que seja completamente verdadeiro e honesto com esses feedbacks, ok? Então, finalizo aqui mais esse podcast e espero que você aplique esse conceito em sua vida, pois isso será muito determinante, ok? Um abração aqui de seu locutor Leonardo Lopes, diretamente para a nossa web rádio CBR, nosso canal no YouTube, A Hora da Ação. E até o nosso próximo programa na semana que vem. Até lá, te aguardo na próxima semana. Abração.